Na Avenida Paulista, hoje teve um protesto lá em cima de um caminhão de som bancado pelo falso pastor Silas Malafaia, junto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e golpistas lá em cima daquele caminhão. O Ratinho viu o fracasso dessa manifestação e reconheceu o cagão que é Bolsonaro diante de Xandão, quando ele depois, e a macheza de Lula quando cumpriu a prisão. Roda aí. Olha, pessoal, mas foi um desastre. Foi pior do que eu achava. Foi pior do que eu tinha comentado no vídeo anterior. Tá? Foi, inclusive, o Estadão mostra que essa manifestação do Bolsonaro de hoje foi a menor desde que ele deixou a presidência da República. Eu sei que tem muita gente atribuindo ao fato dele ter chamado, durante os depoimentos do STF, ele ter chamado os apoiadores dele, foram lá, tentar dar o golpe e tal, de malucos. E talvez pela minha figura o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, quando chegam então, jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitoso da Vossa Excelência, não estimamos nada de anormal. Agora, pessoal, sinceramente, eu acho que um dos elementos principais para o ato de hoje ter fracassado, na verdade, foi a fraqueza que ele mostrou, a falta de coragem, a falta de dignidade que ele mostrou naquele julgamento. Aquilo ali, inclusive apoiadores de primeira hora, o Ratinho, que todo dia fala do Bolsonaro, bem, não é um apoiador, o Ratinho falou, olha, foi um lixo aquilo lá realmente passou vergonha, vou colocar aqui para vocês. Eu não sai nem para baixo. O Lula foi inquirido pelo Moro e não abaixou a cabeça. Ele não abaixou a cabeça. O Bolsonaro abaixou a cabeça. Não pode ter chamado os apoiadores de maluco. Mas ele falou bonito. Não falou. Eu, sinceramente, tive uma decepção. Sinceramente, queria que ele fosse diferente. Não tem nada contra o cara, mas eu queria que ele fosse uma questão que fala, prenda. A sentença já está pronta, prenda, mas solta o pessoal que está ali. Bem, então tá aqui, saiu o dado lá do pessoal da USP, no ápice ato com o Bolsonaro na Avenida Paulista, reuniu 12.400 pessoas, segundo a metodologia da USP. A gente volta a falar sobre a manifestação que reuniu o ex-presidente Bolsonaro e apoiadores dele na Avenida Paulista. Cerca de 12.400 pessoas participaram do ato desta tarde, segundo o cálculo da Universidade de São Paulo. A metodologia utilizada pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones. Em seguida, são aplicados algoritmos de inteligência artificial nas imagens. O programa identifica e conta os indivíduos automaticamente. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pelo método, afirma que o sistema traz estimativas mais precisas, com margem de erro de 12%. Bem, ele continua insistindo naquela tese esdrúxula de que a esquerda que montou o 8 de janeiro, que o 8 de janeiro foi uma farsa criada pela esquerda. Chegou o fatídico 8 de janeiro. O movimento lá do Quintana, orquestrado pela esquerda. Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara. Eu sabia o que ia acontecer. Tanto é que as imagens de quase 200 câmeras sumiram. Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que parte estavam no acampamento chegar. No dia seguinte, essas pessoas foram presas. E aí eu fico impressionado, porque bastava algumas pessoas ali com meio neurônio, não precisava ter um neurônio. Meio neurônio, a pessoa já conseguiria raciocinar. Mas se aquilo ali era um ato, né, se aquelas pessoas eram infiltradas da esquerda, etc., por que então que o Bolsonaro está tão empenhado em pedir anistia para essas pessoas, se eles são petistas? Então aí fica escancarada a face. Na verdade, pessoal, a única pessoa que falou verdade ali nessa manifestação hoje foi o Silas Malafaia. Nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Outro também que deu vexame, deu um chacota nas redes, foi o Sócrates Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Segundo ele, o público hoje foi baixo porque tinha o jogo do Flamengo, 5 horas da tarde. Olha só, o evento deles foi 2 horas da tarde. O jogo do Flamengo lá nos Estados Unidos era assim. E não é só isso, pessoal. O evento foi em São Paulo. Na verdade, o principal é isso. A gente sabe que, assim, se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em Brasília, sim existiria a chance do jogo afetar e muito o público de um evento político, tá? De uma passeata, de uma manifestação. Agora, sendo em São Paulo a manifestação, o jogo do Flamengo não interferiu em absolutamente nada.
O público ali de São Paulo, 99% torce para os 4 grandes times de São Paulo, não tem muito interesse em assistir o show. Então, assim, não teve nada a ver. Ainda mais bolsonarista, que é fanático e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi ridícula essa colocação do sócio. Essa manifestação hoje fracassada em São Paulo, por Bolsonaro e os seus golpistas, realmente foi clara porque aproxima ele da prisão. Pelo menos eu sonho, gente. Deixe seu comentário gentil